Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar. Mais uma vez eu vou pedir desculpas a vocês, tive alguns compromissos aqui, não tive como, obviamente, gravar nosso pós-jogo, né? Estou em uma reunião familiar, também tive problemas com a internet para fazer a nossa live, então vai em vídeo mesmo, para falar sobre esse jogo do Vasco, né? Vasco e CRB, e o Vasco começa a ligar um alerta sim. O Vasco começa a ligar um alerta e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, pedir para você deixar um like, comentar aqui embaixo o que você achou da atuação do Vasco. Eu pude assistir esse jogo, sim, assisti aqui em família. Inclusive, fiquei muito chateado com algumas coisas que eu vi. Vou comentar aqui agora, vou fazer uma pequena análise sobre esse time do Vasco e o trabalho do Zé Ricardo, né? Que, na minha opinião, muito pobre. Pobre de ideias, pobre de soluções táticas. É um trabalho muito fraco, muito fraco. Enfim. Para começar, eu vou falar sobre os dados do jogo. Tá passando aí na sua tela os dados pelo SofaScore. Vocês viram que o Vasco teve 55% de posse de bola, 14 finalizações, mas não condiz com aquilo que a gente espera. O Vasco jogando contra um CRB, que na minha opinião muito fraco, um time que, me perdoe, eu acho que a análise que eu fiz na sexta-feira foi muito certa. CRB com grandes dificuldades para criar o jogo, CRB com muitas dificuldades na defesa. O Vasco não conseguiu, de forma alguma, criar oportunidades para virar o jogo e tomou um gol de uma falha coletiva. O Peck vai marca errado, vai para frente do jogador, dá condição para o jogador do meio. O Edmar fora de posição, Anderson Conceição dormiu. Uma falha coletiva da zaga. E o Vasco toma um gol no momento em que o CRB só estancava a bola. E aí o Vasco começa a martelar. E aí vem a maior dificuldade do Vasco. Esse time do Vasco, ele é pobre de ideias. O time do Vasco não consegue dialogar, o meio de campo não consegue dialogar com o ataque. O Raniel, hoje, teve uma chance para fazer gol, mas é muito pouco acionado pelo meio de campo. O meio de campo não funciona. E aí eu volto a dizer, obviamente, vale a pena ter somente o Nenê marcando, se o Nenê não vai sair, né? Somente o Nenê fazendo as jogadas de meio de campo desse time. Não precisa de alguém ali ao lado do Nenê para dialogar o meio de campo, se não vai tirar o Nenê. É complicado. O time do Vasco ofensivamente não existe. O Gabriel Peck corre o tempo todo, bolas longas para o Gabriel Peck e não funciona. A mesma coisa do lado direito, o Figueiredo foi nulo. Falando sobre defesa, o time do Vasco tinha um dos únicos padrões táticos na defesa hoje. Para um time que joga com meio de campo, com dois volantes, mais com características defensivas, dois zagueiros que não conseguem montar o jogo, né? O Quinteiro é um jogador que tem um bom passe, mas não é um criador, um construtor. E aí o que acontece? O meio de campo do Vasco não existe. Fica um buraco, as jogadas são todas pelas laterais, como você está vendo passando o quadro aí na tela, onde o Vasco joga mais. Nesse jogo foi mais pela direita. E o Vasco não consegue criar. O Zé Ricardo ele não consegue tomar soluções. A entrada do Eric, a entrada do Lucas Oliveira se mantém do mesmo jeito. Tem um lance até que o Eric vai e entra na área e não tem ninguém para ele tocar. Ele tem que se virar para tentar esperar chegar o Raniel na área para ele conseguir jogar a bola na área. Então o time do Vasco é muito pobre de ideia, gente. É muito pouco, muito pouco o que vem acontecendo com o Vasco da Gama. E aí eu digo, eu não sou um cara aqui que gosto de pedir demissão de treinadores. Eu acho que tem que ter tempo para se treinar. Mas eu vejo que o time do Vasco ele tem sim como minimamente jogar um futebol. O elenco é fraco? É. O elenco é mal montado? É. A gente tem 8 meias para um time que só joga com um meia de articulação. A gente tem 4 pontas agora, porque chegou o Eric, o Lucas Oliveira. A gente tem o Peck e o John Sanches para nenhum funcionar. O Eric hoje mostrou que pode ser um cara que seja titular. Lucas Oliveira também entrou bem. Então, o Vasco não consegue, nesse momento, ser um time de futebol minimamente organizado. É um time muito fraco, é um time que o técnico não consegue imprimir as suas ideias e a gente vai continuar sofrendo. Até quando? Até quando? E o pior é que a gente não vê boas soluções no mercado também. Estamos hoje numa boca de sinuca, né? Porque pobre de ideias, pobre de resultados. E o Vasco vai ficando para trás. Bahia já tem 6 pontos, outros clubes já estão saindo na frente. E é hora de ligar o alerta. Para que não chegue que nem no ano passado, que quando a gente foi se ligar,
o bonde já tinha passado. Então acho que o Vasco precisa nesse momento refletir. O trabalho do Zé Ricardo hoje, ele é questionável sim, e precisa se questionar, porque o trabalho feito não é bom e não tem frutos. Eu acho que nesse momento é o momento de relaxar e procurar, nesse momento, um novo trabalho. Acho que não dá mais para o Zé Ricardo continuar no Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até mais. Valeu!